Então vamos passar agora para as reflexões. A gente começa com a reflexão vertical. A reflexão ela vai acontecer quando a gente troca o sinal da função, quando a gente passa de f de x para menos f de x. Por exemplo, aqui eu tenho o gráfico da raiz quadrada de x e eu quero mostrar para vocês como é que a gente obtém a partir do gráfico da raiz quadrada de x o gráfico de menos raiz quadrada de x, certo? Então, o que acontece, né? Então, a ideia é simples, né? Eu vou pensar nos pontos que fazem parte do gráfico da raiz de x. Por exemplo, esse ponto aqui, 1, x igual a 1, elevado em y igual a 1, pois a raiz de 1 vale 1. Esse outro ponto, x igual a 4, elevado em y igual a 2, pois a raiz de 4 vale 2. O ponto x igual a 9, elevado em y igual a 3, pois a raiz quadrada de 9 vale 3. E o zero, por exemplo, elevado em zero, né? X igual a zero elevado em y igual a zero. Isso para a função raiz quadrada de x. O que vai acontecer com menos raiz de x? Bom, a gente simplesmente vai trocar o sinal, né? De y. Tá? Então, por exemplo, o ponto x igual a 1 elevado em menos a raiz de 1, ou seja, elevado em menos 1. X igual a 4 elevado em menos a raiz de 4, que seria menos 2. X igual a 9 elevado em menos a raiz de 9, que seria então menos y igual a menos 3. Tá? Então, esses pontos. Além disso, o ponto D, né, que é 0, 0, esse não vai mudar. A raiz de 0 vale 0, portanto, trocando de sinal não há mudança. Certo? Então, eu tenho esses pontos aqui. O que vocês veem é o que a gente chama de reflexão vertical. Tá? Então, aqui está o gráfico de menos raiz de x. E a reflexão horizontal, ela acontece quando a gente troca o sinal de x. Tá? Então, usando novamente a raiz quadrada de x, eu estou interessado em fazer o gráfico de raiz de menos x. Tá? Então, o que vai acontecer? Os valores, primeiro, né, o domínio vai mudar, né? Para extrair a raiz quadrada de um número é necessário que esse número seja positivo, portanto a raiz de x tem como domínio o conjunto dos reais positivos, incluindo o zero e mais o zero, né? Mas quando eu considero a função raiz de menos x, né, essa que está aqui, essa função só vai fazer sentido para valores de x negativos e para o zero. Tá? Porque, enfim, eu troco o sinal de um número negativo, passa a ser positivo, aí eu posso extrair a raiz quadrada. Tá? Então, olha só. Por exemplo, o que acontece com o 1? Né? A raiz de 1 vale 1. Tá? Para a nova função, x igual a menos 1 trocado de sinal, resulta em 1. Raiz de 1 vale 1. Então, esse ponto ele vem parar aqui. O 0 não se modifica, fica aqui embaixo. O 4 vem parar aqui no menos 4, pois a raiz de menos 4 é a raiz de 4, que vale 2. Né? E, por exemplo, o 9 vai vir parar aqui no menos 9, né? Que aliás saiu aqui, né? Então, mudando um pouquinho aqui. Olha só. Tá? Então, o ponto x igual a 9 elevado em y igual a 3, né, ele vai virar o ponto x igual a menos 9 elevado em y igual a 3 para a nova função. Tá? Os demais pontos todos aqui eu não estou marcando, né, mas todos eles sofrem a mesma reflexão horizontal. Tá? Então, resultado é que nós temos que o gráfico da raiz de x vira o gráfico da raiz de menos x através de uma reflexão horizontal, ou também chamada reflexão em torno do eixo vertical, ou reflexão em torno do eixo y. Então, pessoal, agora a gente vai finalizar, né, passando para os últimos dois movimentos gráficos, que são os alongamentos de compressões verticais e horizontais. Primeiro, alongamentos e compressões verticais. Tá? Então, eles acontecem quando eu multiplico a função por uma constante. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui
o exemplo da função seno de x. O que acontece quando eu saio do seno de x? Inicialmente eu vou mostrar o que acontece quando eu saio do seno de x e vou para 3 vezes seno de x. Tá? Então, por exemplo, esse ponto que está aqui, ó, π sobre 2 ou 1,57, tá? Com precisão de 2 casas. O seno de π sobre 2 vale 1, certo? Se eu multiplicar a função por 3, seno de x por 3, eu vou ter 3 vezes 1, que dá 3. Então, esse ponto aqui, ele é elevado aqui. Tá? Deixa eu colocar um pouquinho para cá, para não nos atrapalhar. Tá? Então, esse ponto aqui que era elevado, o ponto x igual a π sobre 2, que era elevado em y igual a 1, passa a ser elevado pela nova função em y igual a 3. Tá? Um outro exemplo, se eu pego x igual a 4 radianos, tá? O seno de 4 radianos vale menos 0,76. Se eu multiplicar, né, passando para a nova função, se eu multiplicar por 3, eu tenho menos 2,28. Então, essa distância aqui é multiplicada por 3. Tá? Então, o que ocorre é que cada ponto que faz parte do gráfico da função tem, né, tem a sua coordenada, vertical multiplicada por 3. Isso equivale ao que a gente chama de um alongamento pelo fator 3. Tá? Então, só para dar um exemplo 0,0, esse não se altera porque ele já está ali, né, no próprio zero. Então, ao multiplicar 0 por 3, eu permaneço no zero. Tá? Mas então, o que acontece? Cada um desses pontos, né, vocês podem imaginar que o que eu vou ter vai ser mais ou menos uma curva assim, tá? Já vamos mostrar a curva aqui, né? Vai passar aqui, vai vir aqui. E cá está a nossa curva, né? O gráfico de 3 vezes seno de x, né? Que é um alongamento pelo fator 3 do gráfico do seno de x. Certo? Se eu multiplicar, então, agora mudando, né? Passando por uma nova função. Tá? Vamos deixar 3 vezes seno de x de lado. Vamos deixar esses pontos aqui de lado. Se eu multiplicar a função por 0,5, aí o que eu vou estar fazendo é, por exemplo, esse ponto aqui, 1,57 elevado em 1, ele vai ser elevado mais ou menos aqui, ó, no 1,57. Posso escrever aqui. 1,57 vai ser elevado no 0,5. Eu vou ter esse ponto que vocês estão vendo aqui. Tá? Então, o que acontece? Os pontos agora têm a sua coordenada vertical multiplicada por meio, ou seja, diminui, né? E o que a gente tem é o que a gente chama de uma compressão vertical. Tá? Então, esse aqui é o gráfico de verde, né? Aqui, verde, né? O gráfico de 0,5 vezes seno de x. Então, se eu multiplicar por uma constante positiva maior que 1, eu tenho um alongamento que corresponde a esse gráfico, né? Cor marrom, tá? Se eu multiplicar por uma constante positiva menor que 1, eu tenho uma compressão que corresponde ao gráfico em verde, tá? E existe ainda a possibilidade de eu multiplicar por uma constante negativa, tá? Multiplicar por uma constante negativa significa compor um alongamento ou compressão com uma reflexão, né? Se eu multiplico por menos 2, eu posso pensar que primeiro eu multipliquei a função por menos, e isso dá uma reflexão vertical, tá? Exemplo, olha só. Aqui vocês têm o gráfico do seno, tá? Deixa eu apagar esse ponto F aqui que a gente não precisa mais. Aqui vocês têm o gráfico do seno. Aqui o gráfico de menos seno de x, tá? E se eu multiplicar por menos 2 seno de x, se eu multiplicar a função seno de x por menos 2, o que eu estou fazendo é multiplicar primeiro por menos 1, o que equivale a fazer uma reflexão vertical, e depois por 2, né? Porque menos 2 é menos 1 vezes 2. Então, o que eu faço? Primeiro eu chego aqui no gráfico refletido, depois eu alongo esse gráfico já refletido, né, pelo fator 2. Então, multiplicar por menos 2 significa refletir e alongar pelo fator 2, as duas coisas juntas. Se eu multiplicar por uma constante negativa entre menos 1 e 0, eu vou ter uma compressão junto com uma reflexão,
né? Então eu posso botar um exemplo para vocês, menos 0,7, por exemplo, vezes seno de x, tá? Vocês têm aqui, pá, né? Deixa eu apagar aqui o menos 2 e o menos seno, tá? Aqui ele manteve a mesma cor, né? Então aqui vocês têm o gráfico, vamos trocar essa cor aqui. Vocês têm aqui o gráfico do seno em cinza e em azul vocês têm o gráfico de menos 0,7 vezes seno de x, tá? Então, uma mistura de compressão e reflexão. Então, finalmente passando para os alongamentos e compressões horizontais, tá? E eles ocorrem então quando eu multiplicar x por uma constante, tá? Então, o que acontece quando eu multiplico x por uma constante entre 0 e 1? Tá? Eu vou ter o seguinte efeito, tá? Se para a função seno de x, partimos novamente do seno de x, se para a função seno de x eu tenho o 1,57 seno elevado em 1, para seno de 0,5 vezes x, o que eu vou ter vai ser o 3,14 sendo multiplicado por 0,5, portanto, ele vira 1,57, depois eu extraio o seno. Então, esse ponto aqui equivale a esse ponto, né, para a nova função, né? Esse ponto aqui faz o papel do ponto anterior, ponto B faz o papel do ponto A na nova função, certo? Por exemplo, na função seno, eu tenho o quê, né? Que seno de π vale 0. Para a função seno 0,5x em x igual a 6,28, eu vou ter o mesmo valor, né, que eu tinha antes para 3,14, porque eu divido 6,28 por 2 e só depois eu extraio o seno, certo? E assim por diante, esse ponto E aqui, 2,46, que eu escolhi ao acaso, que é elevado em 0,63, na nova função vai ter o papel do 4,92, tá? E assim por diante, tá? Então esse gráfico aqui, ele vai se espalhar, né? Ou seja, ele vai ser alongado. E o resultado é que a gente vai ter esse gráfico em azul. Então, seno de x em vermelho, seno de meio x em azul. Tá? Aumenta o período da função, passa de 2 π radianos para 4 π radianos. Né? Então, se eu precisava antes, vamos trazer um pouquinho para cá. Se eu precisava andar 2 π radianos para ter um ciclo completo da função seno, para a nova função, eu tenho que andar o dobro. Tá? E quando a gente multiplica, então, isso é o que acontece, né? Quando eu multiplico por uma constante entre 0 e 1, deixa eu apagar esses pontos. Quando eu multiplicar por uma constante maior do que 1, tá? Por exemplo, se eu multiplicar por 3, eu estou acelerando, como se eu estivesse acelerando o tempo, né? Por 3 vezes, então o que ocorre? O que antigamente ocorria em π vai ocorrer em π sobre 3. Então esse ponto A aqui é elevado no ponto H, certo? E, por exemplo, esse ponto aqui tá? Vai ser elevado aonde, né? No ponto 4,71 dividido por 3. Tá? E então a gente tem esse ponto sendo levado nesse, esse sendo levado nesse, e o resultado é esse gráfico que vocês estão vendo, tá? A vai em H, I vai em J, e todos os demais pontos são comprimidos, tem a sua coordenada horizontal comprimida pelo fator 3, certo? Bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui o meu vídeo mostrando para vocês como é que a partir da função seno de x a gente gera uma função bem diferente usando alongamentos e translações. Poderia usar compressões também, mas nesse caso eu vou usar alongamentos, 2 tipos de alongamentos e também as 2 translações que a gente tem disponíveis, tá? Então aqui vocês podem
ver o seguinte, né, que eu tenho o gráfico do seno de x, está aqui, numa escala reduzida, né? Eu vou inicialmente fazer um alongamento, tá? Pelo fator 5. Agora eu vou fazer, o primeiro alongamento foi um alongamento vertical pelo fator 5. Agora um alongamento horizontal, tá? Pelo fator 2, né? Então eu estou multiplicando a função por 0. Desculpa, eu estou multiplicando o argumento x por 0,5, isso equivale a fazer um alongamento pelo fator 2, tá? Agora eu faço uma translação horizontal, tá? De 4 unidades para a direita. Então, vocês estão vendo aí a função sendo transladada em 4 unidades para a direita. Finalmente, vamos fazer uma translação vertical, tá? Então, em 9 unidades para cima, certo? Então, vocês estão vendo aí o gráfico, novo gráfico, né, de uma função que é periódica, tá? Com período 4π, né, o período dobrou. A amplitude da função é maior, porque eu multipliquei ela por 5, desculpa, né? Então, a amplitude original 2 passa a ser 10, tá? E isso mostra pra gente o seguinte, que a gente pode gerar uma infinidade de funções do tipo seno, né, chamadas senoides, e com isso a gente tem muita liberdade para explicar movimentos ondulatórios. Então é isso, pessoal. Acabei explicando então para vocês aqui em todos os detalhes, tá? Espero que não tenha detalhado em excesso, mas esses são os movimentos, tá? Os movimentos gráficos. Então dá para fazer uma série de coisas. A partir do seno de x eu posso explicar movimentos ondulatórios, tá? Com muita generalidade, usando essas operações que vocês viram aí, tá? Esses movimentos que vocês viram aí, os alongamentos, compressões, reflexões e as translações. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E, bom, até mais.